E aí, beleza? Então, estamos aqui no Acorda Vascaíno, bom dia para você nesse domingão, começando aqui a programação do canal Atenção Vascaínos, após esse empate frustrante nesse sábado à noite, aqui em São Januário, em que o Vasco desperdiçou a oportunidade de vencer o Grêmio empatando em 1-1. Aqui nesse Acorda Vascaíno, a gente pede para você logo de cara fazer o seguinte, tem muita gente que assiste e ainda não é inscrito no canal Atenção Vascaínos. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, deixa o like nesse vídeo que é importante e compartilhe para chegar a outros vascaínos. Olha, foi um jogo bem estranho de maneira geral, porque o Vasco começou muito mal na partida, pelo menos ao meu ver, principalmente para mim, errando na escalação do time por conta de jogadores que foram muito contestados, não pela contestação por parte do torcedor essa semana ir a São Januário, mas pelas partidas ruins que vinham fazendo, caso do Piton e até mesmo do João Vitor e até próprio Lucas Freitas, que fez o gol do Vasco, mas para mim fez uma partida muito abaixo, fez uma partida até abaixo do que o próprio João Vitor. E para mim, o técnico Fernando Diniz errou nessa situação. Deixou o time tenso, o torcedor do Vasco estava apreensivo, tanto que os 35 primeiros minutos do primeiro tempo, o Vasco não tinha acertado uma vez o gol do goleiro do Grêmio. Só foi conseguir fazer depois que teve aquela jogada ali de falta, o gol marcado pelo Hugo Moura, mas o gol acabou sendo anulado. Foi o primeiro chute que o Vasco deu ao gol, que não acabou nas estatísticas, não vai compensando. Mas depois dali, o Vasco subiu mesmo de produção. Nos últimos 15 minutos do primeiro tempo, o Vasco foi bem sim, tentou ali, quase teve a oportunidade de fazer um gol. A arbitragem patética do árbitro mineiro que teve aqui em São Januário, porque o David, por exemplo, teve uma oportunidade de fazer o gol e ele acabou marcando uma falta antes, não deu a lei da vantagem. Enfim, uma arbitragem muito ruim. Até acho que o gol impedimento do Vasco foi anulado. Eu não anularia, acho que o Verratti não participa do lance, mas enfim, a arbitragem anulou. No segundo tempo, o Vasco voltou sem mudanças e mesmo assim, com o time continuou bem, acabou conseguindo fazer um gol numa bola parada. O Lucas Freitas, que vinha fazendo uma partida tenebrosa, conseguiu fazer o gol do Vasco 1-0. E aí eu chamo muita atenção pelo mental do próprio jogador, que era um jogador que estava instável no jogo pela questão mental. Toda hora que pegava a bola, sempre olhava para trás para recuar a bola no Léo Jardim e fazia uma partida ruim. Ele não conseguia progredir com a bola dominada. E aí, quando ele faz o gol e vai comemorar, ele quase chora, ele se joga no chão. Meu Deus, graças a Deus, fiz um gol. A comemoração dele não foi uma comemoração de, porra, que gol, vamos lá, Vasco. Foi uma comemoração de alívio, sabe? Você percebe que o mental do jogador estava muito embaixo e, por isso, ele jogou uma partida muito ruim. O João Vitor depois acabou fazendo uma falta, tomando o cartão, fica fora para o jogo do Internacional e essa falta que ele fez ocasionou o gol da equipe do Grêmio. Muita gente discutindo sobre a questão da substituição que fez o Fernando Diniz. Tirou o David, que estava bem na partida, mas acabou sentindo, tirou um atacante e colocou o Matheus Carvalho. E aí eu bato nessa tecla. Fernando Diniz até tentou explicar na coletiva de imprensa que queria uma melhor marcação, uma melhor saída de bola com o Matheus Carvalho, que não joga bola pelo Vasco há mais de um ano. Pelo menos, eu não lembro a última partida boa do Matheus Carvalho com a camisa do Vasco. Essa temporada eu tenho certeza que não teve nenhuma. Então ele vai escolher um jogador, tendo outras opções no banco. Se ele queria colocar um volante, por que não Paulinho? Por que não Jair? Que são melhores com a bola no pé do que o próprio Matheus Carvalho. Mas não, optou em colocar um jogador. O próprio técnico Mano Menezes, do time do Grêmio, falou na coletiva, ele até deu um sorriso. Quando ele viu que o treinador adversário, vencendo por 1-0, colocou um volante, ele falou, agora é a hora de eu me consagrar. Colocou dois jogadores, tirou pontas, colocou meias, povoou mais o meio campo e conseguiu, através de pressionar o Vasco lá atrás, uma falta feita pelo João Vitor, um cruzamento da esquerda para a direita, a bola viajou a área inteira, no outro cruzamento do outro lado, acabou saindo um gol do jogador do Grêmio, cabeceando sozinho, sem o goleiro Léo Jardim poder fazer nada. Então, para mim, a substituição foi muito errada. Pode dizer o seguinte, não teve especificamente o Matheus Carvalho no gol, mas chamar o adversário, você teve a possibilidade do Grêmio ir à frente, conseguir a falta e conseguir fazer o gol de empate. Então, para mim, o Fernando Diniz erra nessa situação. Mas o Vasco deu 31 chutes ao gol, finalizou bastante na partida. Gente, para analisar. O Vasco jogou com um time fisicamente abaixo do que o Vasco. O time do Grêmio, fisicamente, um time muito estático. Jogadores pesados, jogadores até fora de forma física. E por isso o Vasco conseguiu competir, como fez contra a Fortaleza, fez contra o São Paulo, como fez contra o Sport, contra o Santos. São todos os times de parte de baixo da tabela. Quando o Vasco pega um time um pouco melhor fisicamente, um pouco melhor na tabela, o Vasco não consegue competir. E para quem ainda tinha algum tipo de esperança que na
próxima terça-feira o Vasco conseguiria fazer um resultado para tentar tirar os 4 gols do Independente Del Valle, mais uma vez eu falo isso aqui. Esquece isso. Faça esse jogo de terça-feira um amistoso. Coloque outros jogadores que não vêm atuando. Mescle algumas situações, por exemplo, jogadores da base para dar oportunidade. Bote alguns jogadores para poder atuar para o torcedor do Vasco poder observar e saber ao certo. Dá para contar ou não dá para contar. O jogo de terça-feira, esquece a Copa Sul-Americana. O Vasco tem que focar no jogo do próximo fim de semana, que é fora de casa contra o Internacional. E a pergunta que não quer se calar: se ele não barrou o João Vitor hoje porque não tinha opção, nem colocou o Maurício Lemos no banco, quem é que será o zagueiro no Vasco contra o Internacional? Será que ele vai recuar o Hugo Moura? Será que vai dar oportunidade para os jovens da base, como o Lincoln, que joga pelo lado direito? Eu entendo que o Luiz Gustavo, que todo torcedor do Vasco quer como titular do Vasco, é um canhoto, seriam 2 canhotos, ele e o Lucas Freitas, mas o Lucas Freitas também fez uma partida tenebrosa. Vai manter? Enfim, são respostas que o Fernando Diniz precisa dar para o torcedor. Eu fico aqui batendo essa tecla. O Vasco, para mim, só conseguiu competir aqui em São Januário, nesse jogo de sábado contra o Grêmio, porque o Grêmio fisicamente é um dos piores times desse Campeonato Brasileiro. Fisicamente, eu bato nessa tecla, porque a questão técnica, o time do Grêmio tem alguns bons jogadores, mas fisicamente está muito abaixo. E o Vasco também, com ainda a questão técnica também abaixo, acabou conseguindo competir, e parabéns para o torcedor do Vasco. Por mais que tenha vaiado o João Vitor e o Lucas Freitas antes da partida, em alguns momentos no primeiro tempo, mas demonstrou carinho, no intervalo aplaudiu o time que empatava em 0-0 e forçou no segundo tempo, apoiando o tempo inteiro, depois do gol, então, principalmente, o time apoiou. Mas aí, quando as substituições feitas pelo Fernando Diniz, acabou jogando tudo para fora, e o torcedor do Vasco, no final, claro, vaiou o time, vaiou o treinador, inclusive, alguns torcedores nas sociais também xingaram o presidente Pedrinho. Tá na hora de abrir o olho, porque o Vasco está na parte de baixo, alguns times podem vencer, passar o Vasco, e a zona de rebaixamento está cada vez mais próxima. E aí, concorda, não concorda? Comenta aqui embaixo, que a sua participação sempre é muito importante. Deixa o like nesse vídeo também, que é importante, e claro, compartilhe com a sua rapaziada. Grande abraço a todos vocês, daqui a pouco tem o nosso Faísca Tá On, com o Jean Faísca, trazendo uma análise completa dessa partida em que o Vasco empatou com o Grêmio, e à noite tem o Sérgio Kind no nosso estreia. Fala aí, Vascão! Sérgio Kind vai receber a sua ligação aqui no canal Atenção Vascaínos para você opinar, participar e bater um papo com ele. Mais ou menos ali entre 7 e 8 horas da noite, Sérgio Kind vai estar com essa live e com certeza você vai ficar muito bem atualizado. Quer ficar ligado? Se inscreva e acione o sininho das notificações. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui!